opositor. Eu queria aproveitar a presença aqui do Caio Fábio, que é uma pessoa que leva a palavra de uma forma bem livre, bem interessante, assim, diferente da maioria das pessoas. E tem uma pessoa que eu tenho uma grande admiração que leva a palavra também, que é o Padre Marcelo Rossi. Eu acho ele muito legal. Ele fez uma revolução, né, do jeito de transmitir as coisas. E ele caiu em profunda depressão. Todo mundo viu isso na televisão e tal. Eu queria que você falasse por que essas pessoas que estão tão próximas de Deus, de Jesus, também sofrem esse problema de cair em depressão. Na sua opinião, o que acontece com as pessoas? Ou com ele, nesse caso, que é uma Tem pessoa... tantas variáveis. Às vezes a variável é de DNA, é genética, é trauma familiar. Ele é um homem bom, mas ele não nasceu sem umbigo. Ele tem pai, ele tem mãe, ele teve traumas, ele teve choques religiosos, ele teve opositores hierárquicos, ele teve um monte de coisas. E nem todo mundo sabe lidar com todo esse contraditório. Eu sou amicíssimo do Padre Fábio de Mello, que é meu irmão querido. Muito legal. A gente fala o tempo todo, toda hora. Como eu sou amigo da Xuxa Meneghel e do Juno. E do Juno. Pessoas queridas. Não são religiosas, mas são pessoas do bem. Claro. Que privilegiam o amor. Eu, por exemplo, tenho um carinho crescente pela Glória Pires, pelo marido dela. Eles não necessariamente ainda concordam com tudo que eu diga, mas eles concordam com a maioria do que eu digo e querem experimentar para eles mesmos, e irão experimentar, porque, como eu disse, isso é processual. Eu fiquei anos dentro de Bangu 1, quando Bangu 1 era o pior presídio do Brasil nos anos 80 e 90. Com Escadinha, Gregório Gordo, Denis da Rocinha, Celcinho da Vila Vintém, Sansão, matadores de todos os tipos. E eu chegava lá, meu amigo, com o coração totalmente desarmado. Nunca encontrei um opositor. Choravam no meu ombro. Eu estou deprimido, reverendo. E eu nunca disse, é porque você é um matador, cretino, safado, isso, aquilo. Eu digo, vem cá, meu filho. Chamei todo mundo de filho, amei todos eles, cuidei das suas esposas, cuidei dos seus filhos, coloquei-os nas escolas. E eles mandavam recado para toda a cidade do Rio de Janeiro, aonde o nosso reverendo chegar... Botem tapete vermelho porque está chegando um homem de Deus. De Deus. E as pessoas notam quando você de fato é de Deus. Como o Sheik, com quem eu estive há 3 dias atrás, quando acabou, nós nos abraçamos e nos beijamos tanto que parecíamos que estávamos namorando. E ele falou para mim, você é um homem de Deus. Você é um homem cheio de amor. Você é um homem completamente humano. Então, isso é a verdadeira religião. Como disse o irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, se algum de vós quer ser religioso, esqueça toda essa coisa da verticalidade, porque a gente só pode amar a Deus no próximo. É no próximo. Se eu não te amar, posso gritar para Deus, erguer as mãos o dia inteiro, cantar, passar o dia em vigílias e tudo. Eu serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Se eu não tiver amor, nada na vida me aproveitará, porque o amor é maior do que tudo. O amor transcende a fé. O amor transcende as sacrificialidades, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana,
o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então, o que não for isso é papo furado. Voltando ao padre Marcelo, Sim. ele é só um ser humano. Sim. E que não teve, provavelmente, a bênção psico-orgânica que, por exemplo, eu tenho. Eu não sou um mineral. Eu não sou feito de cristal. Eu tenho carne e sangue. Mas cada dia a minha carne e o meu sangue estão submissos a uma dimensão superior do meu espírito em mim. Nem todo mundo viaja a mesma viagem. Eu tive a bênção de ter um pai quase inigualável, incomparável, que não só era um ser Leonardo da Vinciano nos conhecimentos múltiplos dele, mas era um ser de uma rigidez de caráter, de humanidade, assustadores e chocantes. Tive uma mãe amorosa, cheia de fé, piedosa. Eu fui criado para resistir. Fui criado para suportar, para aguentar, e tenho aguentado por quase 70 anos tudo. Não desisti nem desistirei. Agora, nem todos são iguais. Então, quem pode mais, ajude quem pode menos e não julgue. Se ele sofreu isso tudo, é porque havia dentro dele os elementos dessa fragilidade, o que não o torna um menor. E aquele que nunca teve nada disso, nem por causa disso é maior do que ele. Cada um é diante de Deus e diante dele não existe acepção de pessoas. O meu amigo Fábio de Mello teve, por exemplo, a honestidade público-coletiva de vir à televisão e dizer que estava morrendo de depressão, de angústia, de pânico. Só a coragem de dizer aquilo já foi salvando-o daquilo. Que se ele não tivesse tido a coragem de expressar, talvez estivesse sepultado em si mesmo até o dia de hoje. E a gente conversa, e nas nossas conversas ele agradece muito a possibilidade de ver em mim essa pessoa que carrega essa rigidez da fé, que o estimula, assim como há doçuras nele que me edificam. É uma troca, meu querido, o tempo todo. A gente vai trocando e aprendendo e se desenvolvendo mutuamente. Os grandes mandamentos do Novo Testamento são os mandamentos da mutualidade. Por exemplo, Jesus disse que toda a lei e os profetas do Velho Testamento poderiam ser resumidos na seguinte realidade: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com tudo que tu puderes compreender, ama-o. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. E disse aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é como o romance manda amar, não é como Dostoiévski manda amar, não é como os irmãos Karamazov mandam amar, não, é como eu vos amei. Então eu tenho nele o significado do que seja amar o meu próximo. Quanto mais eu vá conseguindo praticar isso e houver em mim a possibilidade de desenvolver os elementos da minha natureza que são fortalecidos pela fé, porque a fé fortalece o âmago do nosso ser. A esperança dá a cada um de nós um poder extraordinário de resistência indizível. E o amor é invencível. Como diz o livro de Cantares, o amor é mais forte do que a morte. Mais forte do que a morte. Morte pode chegar e você olhar para ela, encará-la e partir para dentro dela e abraçá-la sem temor. Não tem nada mais forte do que o amor.
Agora, todos nós estamos crescendo em níveis de conhecimento e de percepção. Não é porque um é padre, ou é papa, ou é isso, é aquilo. Isso aí são só hierarquias humanas. Individualmente, cada um está vivendo o seu processo deshierarquizadamente, conforme a experiência familiar, a experiência cultural, a experiência psicológica, a experiência de todos os níveis e variáveis possíveis. Então, o que importa é que nós não nos julguemos uns aos outros, que nós nos acolhamos mutuamente, porque a prática do amor não é vertical na direção de Deus exclusivamente. Porque se o meu amor é só vertical, mas ele não se horizontaliza na tua direção, ele não presta para nada, não serve de nada. É só uma falastrice totalmente desnecessária, porque a ordem do Evangelho e o mandamento de Cristo é um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, a ordem de Cristo é ame a Deus no próximo. Ame a Deus no guru. Eu quero amar a Deus em ti. Se eu não amar a Deus em ti, não adianta eu sair daqui e ficar uma semana de joelhos jejuando, porque nada é amor. Se eu sair daqui com antipatia, antagonismo, raiva, sentimentos ruins a teu respeito, como é que pode permanecer em mim o amor de Deus? Então, na realidade, a minha insistência sempre é na simplicidade, conforme Jesus, porque quanto mais você complica, menos você ama, menos você entende e menos você se fortalece. Quanto mais você simplifica, é por isso que o Evangelho diz, você vê lá em Lucas 10, Jesus dizendo aos discípulos, em verdade eu vos digo que muitos sábios, reis e filósofos quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvistes e não ouviram, porque aprouve a meu Pai revelar essas coisas aos pequeninos. Quanto mais o indivíduo se descomplexifica, quanto mais ele assume simplicidade eterna no trato dele na vida, mais ele recebe revelação de amor de Deus, que é o que dá esse carnegão de vida que nos faz prosseguir e não desistir, como foi o caso do padre Marcelo Rossi, que está aí vivo, voltou a malhar, está fortão, tá grande. Musculoso. O bicho tá grande. Está grande. Se Deus quiser, vai viver muitos anos ainda, e que Deus o abençoe. Da minha parte, ele tem todo o amor que eu possa ter para devotar a ele, tanto quanto aos meus filhos ou a qualquer outra pessoa que eu ame nesse mundo.